Boa noite a todos. Vamos então dar início aos trabalhos de hoje, tá? Para quem está chegando a primeira vez, a gente começa então fazendo uma oração, depois faz a explanação de um assunto que a gente elegeu para o dia. Aí no final faz novamente uma oração e passado esse momento, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão da palestra, então pode estar tirando as suas dúvidas, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos, pedir a permissão do Mestre Jesus para a abertura dos trabalhos nesta casa, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor e pedir para que toda a espiritualidade amiga se faça presente, para que ela esteja na nossa mente, nos nossos corações, para que possamos compreender os ensinamentos desta noite, para que possamos, no decorrer da semana, colocá-los em prática e trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento moral. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor nos acompanhe durante toda a noite, durante todos os trabalhos, para que possamos sentir o seu amor, sentir a sua presença e estarmos conectados aos teus ensinamentos. Damos por aberto os trabalhos nesta noite e rezamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A palestra desta noite, então, ela tem como tema o reino de Deus, orgulho e humildade. A palestra ela foi elaborada em cima do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito. No primeiro momento, parece estranha essa expressão, né? Pobres de espíritos. Mas a gente sabe que Jesus reunia os discípulos para os sermões, né? A gente tem lá o chamado, que está na Bíblia como chamado o Sermão da Montanha. E um dos sermões da montanha que o Mestre Jesus fez com os apóstolos, ele reuniu para conversar com os discípulos e tratou do tema: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Então, como eu falei, parece que soa um pouco pesado, né? Quem seriam os pobres de espíritos? O que seriam esses pobres de espíritos, né? Então, são aquelas pessoas que não é que são desprovidos de inteligência ou que são inferiores, mas na verdade são aquelas pessoas que têm o dom, que têm a humildade de se reinventar, de buscar novos desafios para viver a verdadeira transformação moral. Então, o que Jesus quis dizer, né, com tudo isso? O que seriam esses pobres de espíritos para entrar no reino de Deus? O Espiritismo ele vem para nos ajudarmos a compreendermos esse ensinamento. Os pobres de espírito são os humildes de coração, os simples, os que reconhecem suas perfeições e estão dispostas a crescer moral e espiritualmente. Nesse capítulo dos pobres de espíritos, a gente tem dois pontos muito fortes, que uma é uma virtude, que é a humildade, e a outra seria uma fraqueza, que é o orgulho. Então, todo o capítulo do livro, ele está voltado para essa virtude e para essa fraqueza. Então,
em relação à virtude, a humildade, diferente do orgulho, ela é permeável. Permitimos que Deus entre nas nossas vidas, colocamos Deus em primeiro lugar e permitimos que Ele nos molde. Aceitamos mudar padrões pelos ensinamentos de Jesus e estamos dispostos a melhorar e a realizarmos constantemente a nossa reforma íntima para que possamos evoluir na nossa transformação moral. Então, é por meio da humildade. A gente aprende muito, né, que no Espiritismo a gente tem que praticar a humildade, o perdão, a caridade. Então, hoje, a gente vai ver essa virtude tão forte que é a humildade, mas que ela é tão difícil de ser colocada em prática, né? Porque o oposto da humildade é o orgulho. E muitas vezes o orgulho é muito mais forte do que a humildade. Então o orgulho e a arrogância, eles nos cegam, eles endurecem o homem, eles tornam a pessoa impermeável para o conhecimento. As pessoas que são orgulhosas, elas são inflexíveis às mudanças. E essa inflexibilidade às mudanças, ela dificulta o aprimoramento moral. Quando a pessoa é orgulhosa, ela não consegue ver o caminho do bem, ela não consegue enxergar que a ajuda ao próximo e a reforma íntima dela são situações que causam o próprio bem dela e não só da outra pessoa. Por essa razão, então, o livro traz que que o orgulho, ele é como se fosse a catarata dos nossos olhos. Jesus falou assim, de que adianta mostrar a luz aos cegos, né? Porque o cego, ele não vai ver a luz, ele não tem a condição de ver a luz. E o orgulho, ele é semelhante aos cegos, porque a pessoa que não tem interesse ou não se esforça para melhorar, para deixar o orgulho de lado, ela está sendo cega para os ensinamentos de Deus. Então, quem são os cegos nos dias de hoje que não querem ver a luz? São aqueles que não se permitem mudar, aqueles que já falam assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim, e muitas vezes eles acham que isso já é o suficiente, que eles já estão numa perfeição suficiente para não progredir, para não se esforçar para mudar. Então, aqueles que não permitem mudar e aqueles que por orgulho não querem mudar, cometem os mesmos erros. É comum a gente ver que muitas pessoas, elas vivem sempre nos mesmos sofrimentos. Sempre, a gente fala assim, sempre no mesmo círculo, né? Entra, por exemplo, assim, resolve uma situação, já cai em outra situação, mas por quê? Porque elas andam em círculo, elas não conseguem sair daquele mundo e dar um passo adiante, buscar um conhecimento, mudar uma atitude, buscar um conhecimento diferenciado. E normalmente essas pessoas, elas só lembram de Deus, se é que lembram, nos momentos de sofrimento. Muitas vezes elas ignoram que elas precisam mudar e elas ainda acabam culpando a Deus por esse sofrimento. Elas acham que Deus está deixando de olhar para elas acham que Deus não consegue dar uma condição melhor para elas, mas elas não conseguem olhar para dentro de si que quem precisa mudar é ela, é a pessoa que precisa mudar padrões, mudar atitudes para começar a evoluir um pouco. Então, o que significa de fato ser pobre de espírito? Kardec esclarece que os pobres de espírito são os humildes e que Jesus os coloca como modelo porque estão abertos à verdadeira reforma íntima. Então, a pessoa humilde, ela reconhece que ela sozinha
ela não consegue mudar. Ela se volta a Deus, ela busca os ensinamentos de Deus, porque ela precisa aprender para se transformar, para fazer essa reforma íntima. Então, ela está aberta ao conhecimento e aos ensinamentos de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que a humildade é a base da verdadeira grandeza. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, diz o livro, né? Por que bem-aventurados? Porque quem reconhece a humildade está reconhecendo uma grande grandeza, né? Uma verdadeira grandeza, né? Então, quem consegue reconhecer que é um pobre de espírito, que precisa se melhorar, que precisa ser humilde, ele está, na verdade, praticando uma verdadeira grandeza para o reino dos céus. E o orgulho é o contrário, né? O orgulho, ele nos cega para a verdade, ele nos faz crer que já sabemos tudo, que somos superiores aos outros, que não temos nada a melhorar. E o orgulho é também, segundo os espíritos, uma das principais chagas da humanidade e o maior obstáculo à evolução espiritual. Nós estamos aqui neste mundo para tentar progredirmos o máximo que a gente puder, né? Seja pelas nossas obras, seja pelas nossas atitudes, mas o objetivo de cada reencarnação é a evolução espiritual. É para que a gente saia desse plano espiritual muito melhor de quando a gente chegou como espírito, como pessoa, né? Só que para que isso aconteça, para que de fato a gente saia daqui como um espírito um pouco melhor, um pouco mais evoluído, a gente tem uma longa trajetória, uma longa caminhada que precisa ser trabalhada, que ela precisa ser desenvolvida por nós. A gente não pode esperar que a gente veio para este mundo, mas que a gente só está nas mãos de Deus. Óbvio, a gente está sim nas mãos de Deus. Deus tem um plano para nós aqui na Terra, mas nós precisamos nos esforçar para que a gente consiga realizar esse plano de Deus e para que a gente consiga dar um passo adiante. Na Bíblia, então, a gente encontra inúmeros exemplos que Jesus mostra por meio de parábolas ou por meio de ensinamentos que reflete o orgulho e a humildade das pessoas, né? Tanto do povo da época, como assim, se a gente levar hoje para a nossa realidade. Então, na Bíblia tem a passagem de Saulo e Paulo de Tarso. Saulo era orgulhoso, perseguidor dos cristãos, confiava apenas na letra da lei. Após sua conversão, ele torna-se Paulo, o apóstolo dos gentis, humilde servidor do Cristo, reconhecendo sua pequenez diante da grandeza divina. Saulo somente reconheceu que ele era pequeno diante de Deus e que Deus era a grandeza divina quando ele se converteu, quando Saulo deixou de ser Saulo e se tornou Paulo. Essa transformação moral que o Espiritismo propõe a cada um de nós. Então, nós precisamos ser um pouco de Paulo no dia a dia, deixar o nosso lado de Saulo, né, de perseguidor, de arrogante, de dificultador, e nos tornarmos um pouco de Paulo, aquela pessoa humilde, que ajuda os demais, que leva os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos, então, praticando essa virtude, nos tornarmos cada vez melhor. Analisando a transformação moral e a evolução espiritual, nós temos que, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ela fala que conhece-te a ti mesmo. O que quer dizer conhece-te a ti mesmo? No momento que nós olharmos para as nossas atitudes, que nós nos conhecermos, a gente vai começar a entender aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando, para somente com esse reconhecimento a gente poder deixar para trás esses nossos hábitos e começarmos a praticarmos novos hábitos, novas atitudes, termos novas atitudes para essa transformação moral.
é como se a gente trocasse de veste, né? A gente deixa as roupas velhas e coloca uma roupa nova no momento que a gente faz uma autoanálise das nossas atitudes e a partir daí a gente está disposto a mudar essas atitudes. Não basta apenas olhar pelas nossas atitudes e achar que a gente não pode fazer nada. É difícil? É muito difícil mudar hábitos, mudar atitudes, mas essa dificuldade, o esforço que a gente faz diante dessas dificuldades para mudar as nossas atitudes, elas também, digamos assim, contam pontos para a nossa evolução espiritual, porque demonstra o nosso interesse de praticarmos a reforma íntima. Então, só com o autoconhecimento e humildade podemos enfrentar nossos defeitos, trabalhar nossas más tendências e crescer em direção ao bem. O orgulho, ele resiste a isso. O orgulhoso acredita que já está pronto. O orgulhoso, ele sempre acha que ele não precisa mudar, que ele nasceu assim. Se ele nasceu assim, ele se sente superior, ele entende que ele não precisa da presença de Deus, não precisa se voltar aos conhecimentos de Deus e vai levando a vida dessa forma. Mas o humilde, ele se reconhece um aprendiz e por isso ele progride. No momento que ele percebe que ele pode melhorar e faz esse esforço para melhorar, ele começa então a progredir. Ouvi um palestrante que ele fala que a reencarnação é uma pedagogia divina, porque o aperfeiçoamento do espírito é um grande objetivo de nós encarnados aqui. Mas nós precisamos estar dispostos a essa transformação moral, nós precisamos aceitar que nós dependemos de Deus, e quando eu digo dependemos de Deus, dependemos do ensinamento de Deus, a gente encontra Deus em diversas pessoas que a gente convive, né? Todo mundo é uma centelha divina, então no dia a dia a gente encontra essas pessoas que a gente consegue aprender e nos melhorarmos a cada vez mais. Por isso que o Espiritismo nos ensina que muitas vezes a gente pode vir numa reencarnação cheio de posses materiais, mas numa outra reencarnação a gente vem sendo os pobres sofredores. Por quê? Porque muitas vezes naquela encarnação onde que a gente esteve cheio de posses, a gente não soube aproveitar, a gente não dividiu com os nossos irmãos, a gente não ajudou o próximo, a gente se sentiu arrogante por ter mais do que o outro. E aí, numa próxima reencarnação, então, Deus nos envia, e a gente escolhe, a gente acorda isso também antes de vir, que a gente vem sem bens materiais, que a gente vem numa família muito pobre, muito humilde, né, para a gente aprender então a dar valor às coisas que a gente não deu valor numa vida anterior e para a gente progredir um pouco. É deixar o orgulho de lado, tornar-se humilde para então dar um passo adiante. Nós precisamos entender que Jesus é a verdadeira riqueza. Então devemos buscar o Mestre em primeiro lugar e não somente os bens materiais. E buscar um Mestre que eu falo é essa questão que eu falei assim, ajudar as pessoas no dia a dia, estar disposto a mudar, né, de uma atitude por uma pessoa. Muitas vezes a gente vê e a gente sabe que as maiores dificuldades, as maiores provas, elas estão dentro da nossa família. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não está disposto a mudar as nossas atitudes, mudar a nossa postura para que a gente tenha uma harmonia na família. A gente sempre espera que o outro mude, mas não achamos que nós precisamos mudar. Então, é isso que Jesus fala da riqueza, que a gente precisa viver a riqueza dentro das coisas que Deus propôs para nós, da família, do nosso trabalho. E esse pouco a pouco que nós vamos mudando e compreendendo que a gente pode melhorar cada vez mais, a gente está sempre avançando então na nossa reforma íntima.
Jesus falou também do reino dos céus e da porta estreita. O que seria então esse reino dos céus? Jesus disse que o reino dos céus é dos pobres de espírito, ou seja, dos humildes. E também ensinou o quê? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos por ela passam. A porta larga são aquelas coisas fáceis que acontecem, entendeu? A pessoa que tem dinheiro vai lá, faz uma viagem, não se preocupa com o próximo, não faz uma doação, não compra uma cesta básica para o vizinho, às vezes, ou para uma pessoa que ele conhece que é muito humilde, que está passando necessidade. Então, essa é a porta larga. A porta estreita, ela representa o esforço, a renúncia, a reforma íntima. Muitas vezes a porta estreita é mostrar justamente assim aquela renúncia. Como é difícil a gente desapegar de uma atitude, de um bem material, de uma coisa que a gente gosta em prol do outro, né? A gente não tem esse hábito assim da gente olhar para nós e falar assim, eu vou mudar de atitude, eu vou mudar meu jeito pela minha família, pela minha mãe, pelo meu esposo, por uma pessoa próxima, né? A gente não tem esse hábito. Então, a porta estreita é o caminho dos que estão dispostos a se melhorar, mesmo que doa. E mesmo que doa, isso é verdade, porque muitas vezes a mudança dói muito para a gente. A mudança é uma coisa que incomoda, para falar a verdade, né? Ninguém está disposto a fazer uma mudança íntima quando aquilo nos incomoda. Para nós seria muito mais confortável se a gente ficasse nessa zona de conforto e não se preocupasse com o nosso próximo. Só que com isso também a gente deixa de progredir. Então, a porta estreita não é o caminho do orgulho, da vaidade, da superioridade, mas sim da simplicidade, do amor e do serviço. Uma das grandes provas de humildade que a gente tem é a humildade de Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo escolheu vir ao mundo, né? Então, Jesus escolheu nascer nas palhas de uma manjedoura. Então, olha a porta que ele escolheu para chegar neste mundo. E como que ele se despediu dos homens da terra? Ele se despediu nos braços de uma cruz. Olha a humildade de Jesus. Ele nasceu nas palhas de uma manjedoura e se despediu nos braços de uma cruz. Quem de nós estaríamos disposto a fazer o mesmo? Entendeu? A gente não tem essa grandeza ainda, né? Para viver esses ensinamentos, mas quem sabe com o tempo a gente consegue nos melhorarmos um pouco mais. E ainda, quando Jesus estava na cruz, qual foi uma das últimas frases que ele falou? Ele falou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Olha a humildade de Jesus, tudo que ele estava sofrendo, sendo humilhado, sendo ridicularizado, carregando a sua própria cruz, onde ele seria crucificado, não deixando, né, lá na época, quem estava lá, os servos que estavam fazendo ele carregar a cruz, não deixavam nem que a Maria, sua mãe, fosse ajudar ele a carregar a sua cruz. Tem uma passagem que Jesus cai pela primeira vez, a Maria está próxima e vai lá tentar ajudar ele a carregar a cruz e o pessoal não deixa, né? Fala, não, né? A cruz é dele, né? Então, ele passou por muitas humilhações e mesmo assim, no momento do desencarne dele, no momento da morte dele, ele pediu a Deus que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo isso com ele e falando que eles não sabem o que fazem. Por quê? Isso demonstra duas coisas. Primeiro, a grandeza de Jesus, de pedir a Deus para que perdoe os humilhados dele, né? Que estavam lá humilhando ele. Mas também demonstra o orgulho dessas pessoas que estavam fazendo isso com Jesus, o quanto eles eram cegos, eles não conheciam a verdadeira propriedade de Cristo, eles não se abriram para os conhecimentos de Cristo e por isso fizeram tudo aquilo. Então, quem não sabe o que faz, certamente não está no grupo dos humildes,
mas no grupo dos orgulhosos da época. Por quê? Porque os orgulhosos eram então aqueles que não sabiam o que eles estavam fazendo, que era crucificar o próprio Cristo. E a manjedoura, então, como eu falei, foi a porta estreita escolhida por Deus, e a cruz foi a porta estreita de saída da terra, também escolhida por Jesus. E o reino dos céus que a gente fala, né, que fala para entrar no reino dos céus, o reino dos céus, para que a gente possa entender, não é uma condição física, mas é uma condição da alma. Nós precisamos estar melhores quando a gente desencarna do que quando a gente encarna. É bem verdade que numa palestra a gente ouviu que muitas vezes a gente vem para uma reencarnação para nos melhorarmos e acaba contraindo, né, acaba saindo daqui com muito mais débitos do que quando a gente chegou. Por quê? Porque a gente não esteve disposto a nos modificarmos. Então, o espírito humilde, ele já vive em paz, mesmo em meio às dificuldades. Mas mesmo ele vivendo em paz, ele precisa sempre continuar progredindo, porque a evolução espiritual, ela é contínua, ela precisa sempre ser praticada. Já o orgulhoso, mesmo cercado de bens e honras, ele vive inquieto, ele vive ansioso e ele vive em conflito. A gente acha que as pessoas que têm muitos bens materiais, que vivem em mansões, que têm carro importado, que essas pessoas são felizes. Mas a gente sabe que por trás de muita riqueza, de muitos bens materiais, há muitas pessoas que se escondem, que sofrem, que choram escondidas, que não têm amigos. As pessoas que se aproximam delas não são por amizade, mas sim por interesse. E aí elas não confiam a pessoa que tem muito dinheiro às vezes não consegue confiar em ninguém, porque sempre acha que os outros estão chegando até ela por interesse, mas não por uma verdadeira amizade. Outro exemplo de grande evolução espiritual e de humildade, a gente encontra em Chico Xavier. Chico Xavier, por meio de Emmanuel, ele dizia assim: a humildade é a chave de todas as virtudes, porque sem ela o amor se converte em orgulho disfarçado. Então, Chico, que foi um exemplo, né, para a humanidade de grande humildade, ele dedicou toda a sua vida para a caridade e para ajuda ao próximo, ajudar o próximo e servir as pessoas. Então, Chico Xavier nos ensina que a humildade é uma virtude que é o ponto-chave para a nossa evolução espiritual. Sem nós praticarmos essa humildade, sem a gente se tornar um pouco mais humilde, a gente não consegue dar um passo adiante, a gente não consegue vislumbrar que o nosso amigo, o nosso irmão que está lá na frente está precisando de uma ajuda. E então, com todos esses ensinamentos de Chico Xavier, do Mestre Jesus, nós devemos ter em mente que a grande riqueza são os ensinamentos de Deus. Que a gente não tem que se esconder atrás de riquezas materiais, mas sim atrás dos ensinamentos de Deus, que são essas as verdadeiras riquezas. E diante das riquezas de Deus, nós somos pobres, mas nós somos pobres de espírito. Por isso que fala lá, né, os pobres de espíritos, porque nós precisamos nos melhorarmos espiritualmente e não materialmente. E a humildade é um ato de submissão a Deus. No momento que a gente admite que nós precisamos ser mais humildes, a gente está compreendendo um grande ensinamento de Deus, que fala que nós devemos ser humildes e não orgulhosos. Tem uma passagem também aqui no livro, aonde que... Deixa eu pegar aqui. Uma passagem aqui que fala que quando a gente é convidado para
para determinado lugar, para uma festa, para ir na casa de um amigo, enfim. Mesmo nesses momentos, a gente tem que manter sempre a nossa humildade. Então ele fala que quando a gente vai para um determinado evento, a gente não deve chegar e sentar nos primeiros lugares. A gente tem que sempre ser humilde e sentar nos últimos lugares. Por quê? Quem nos convidou para esse evento, ele vai ver. Se a gente sentar nos primeiros lugares e chegar uma pessoa que para aquela pessoa é mais importante do que nós, muitas vezes o que a pessoa vai fazer? Vai falar, você pode sair daqui e sentar lá atrás, porque aqui eu vou colocar uma pessoa que é, sei lá, uma autoridade, alguém, sei lá, que é importante para a pessoa. Mas se a gente sentar nos últimos lugares, o que pode acontecer? A pessoa que nos convidou vai ver que a gente humildemente sentou nos últimos lugares e se para ela nós somos importantes, qual que é o exemplo de humildade que ela vai praticar? Ela vai pedir para que a pessoa se senta mais na frente, né, para estar mais perto dela. Então, o nosso sentar atrás, que fala aqui no livro, é nos colocarmos em estado de humildade. Nunca querer aparecer, nunca querer chegar em primeiro lugar, nunca querer estar na visão de todo mundo, mas ser humilde, sentar, calar, observar, ajudar, sem querer aparecer. E também, nos sermões da montanha, que o Jesus praticava, né, naqueles sermões da montanha, um determinado dia, Jesus chamou todos os seus discípulos, né, todos os apóstolos lá. E havia uma inquietação entre os apóstolos. E aí um deles perguntou assim, quem é porventura o maior no reino dos céus? Então, dos apóstolos que estavam lá, eles achavam que um deles seria o maior no reino dos céus, que entraria de fácil acesso, que seria aquela pessoa que sentaria à direita de Deus, né? Então, ele perguntou, um dos apóstolos perguntou a Jesus, né, que quem entre eles seria o maior do reino de Deus. E Jesus pegou uma criança que estava passando lá na redondeza no momento e falou assim, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. O que ele quis dizer como essa expressão, como criança? Veja, ele não falou que a gente tem que ser infantil, ele não falou que a gente não tem que crescer, que a gente tem que deixar o nosso lado infantil de lado, entendeu? Ele falou como criança. Por quê? Porque a gente associa que as crianças são a pureza. A criança, enquanto ela está ali antes dos seus 6, 7, 8 anos, a gente costuma dizer que ela é ingênua, né? Porque ela não tem maldade, ela não vê maldade. E é isso que Jesus quis dizer, que nós precisamos ser humildes como criança. Não é como, não é a infantilidade, mas como criança, como uma pessoa que está puramente voltada para o bem e não para a maldade. A criança, por exemplo, se você largar num parque de diversão, ela é tão pura e tão ingênua que logo ela está fazendo amizade com outras pessoas, com os coleguinhas, né? Então, tem algumas que são um pouquinho mais retraídas, mas na maioria delas, elas vão conseguir se inserir na sociedade, se inserir ali no meio, num parquinho, no meio das crianças, muito facilmente. Por quê? Porque ela não vê a maldade, ela vê que ela vê as pessoas como todas as pessoas de bem, todas as crianças de bem. E aí Jesus fala, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome e a mim me recebe. Então, esse exemplo da criança é justamente para mostrar a humildade. A criança que Jesus colocou nesse Sermão da Montanha, naquele dia, é um exemplo de humildade. É para dizer que nós precisamos ser humildes
tão qual uma criança, que a gente precisa viver cada vez mais as nossas atitudes voltadas para o bem, mas não para o mal. Então, para concluir e para fechar essa ideia, né, para ficar mais claro o que a gente ouviu. Então, ser pobre de espírito é ser rico de humildade, é estar aberto à verdade, ao aprendizado e ao perdão. É seguir o exemplo do Cristo, que mesmo sendo puro e elevado, lavou os pés dos discípulos e se fez servir de todos eles. Chico Xavier, por meio de Emmanuel, fala que a humildade é a chave de todas as virtudes, porque sem ela o amor se converte em orgulho disfarçado, que é justamente um grande exemplo, né, que Chico foi o grande exemplo, que dedicou sua vida para ajudar os outros. Então ele deixou o orgulho de lado, né, ele não teve esse orgulho disfarçado, mas ele praticou firmemente a virtude da humildade. Que tenhamos em mente, então, que a maior riqueza é a riqueza divina, que nós somos pobres diante da riqueza divina, que nós não somos pobres materialmente, porque para Deus a materialidade não é nada. A gente não vai chegar ao reino dos céus com os bens materiais ou com nossos títulos que a gente adquirir aqui na Terra. Que possamos, então, durante essa nossa semana, fazer um exercício para reconhecer as nossas fraquezas, reconhecendo as fraquezas, então, que nós possamos começar a trabalhar esses sentimentos, né, para ver o que a gente consegue aos poucos ir mudando e nos melhorando e buscarmos cada vez mais, então, viver os ensinamentos de Jesus Cristo, para que a gente possa, como eu falei lá no início, deixar essas vestes do orgulho de lado, tirar essa roupa que representa o orgulho e vestir a roupa da humildade, para que a gente possa, em cada ato, em cada gesto, em cada palavra no nosso dia a dia, praticarmos muito mais a humildade do que o orgulho. O orgulho, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da família, afasta das pessoas. Então, o que nos aproxima de Deus, da família e dos amigos é a nossa humildade, é reconhecermos que nós somos humildes, que nós erramos, que nós podemos pedir perdão quando erramos e que a gente possa, sim, estar trabalhando para a nossa reforma íntima e para a nossa evolução espiritual. Tá ok? Essa então era a mensagem para esta noite. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento. Pedir a Deus a vossa proteção, pedir a Deus que nos dê discernimento e sabedoria para que nós possamos, sim, fazer nossa autoanálise, para que nós possamos olhar para dentro de nós o que nos leva ao orgulho e o que nos leva à humildade. Que nós possamos não esperar pelo outro, mas que nós possamos fazer por nós mesmos. Pedimos então, Mestre Jesus, que diante desses ensinamentos desta noite, para que nós possamos dar um passo adiante na nossa evolução espiritual, para que o Senhor nos dê força e discernimento para que nós possamos trabalhar para a nossa transformação moral. Pedimos, Mestre Jesus, que possamos também no dia a dia ajudar aquelas pessoas que precisam do nosso auxílio, do nosso amparo, para a melhora íntima, para a evolução espiritual delas. Sabemos que muitas vezes Deus coloca as pessoas difíceis no nosso caminho, não para que nós nos afastamos delas, mas para que nós possamos ajudar essas pessoas a encontrar o caminho do bem, a encontrar uma maneira de mudar suas atitudes. Então pedimos para que junto a essas pessoas nós possamos estar caminhando, trilhando o nosso caminho da evolução espiritual.
Mestre Jesus, agradecemos pela espiritualidade amiga que esteve aqui presente, pelos ensinamentos e pedimos para que o Senhor nos acompanhe durante toda a semana, para que possamos estarmos cada vez mais na sua presença, para que possamos reconhecer cada vez mais a humildade e para que possamos praticá-la cada vez mais. Diante desses ensinamentos, fechamos esta noite com a oração do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.